Eu estava nas sombras do corredor do andar de cima, com os braços doendo pelo peso dos presentes perfeitamente embrulhados. Lá embaixo, uma fresta de luz dourada e quente vazava da sala de jantar, onde a porta havia sido deixada entreaberta. Eu cheguei mais cedo, esperando por um momento de tranquilidade antes do caos da festa, mas eles já estavam lá, e eu ouvi tudo. Certo, vamos repassar do começo mais uma vez. A voz da minha mãe, nítida e teatral, subiu pelas escadas. Clara, você entra segurando o pano sujo. Eu preciso mesmo tocar nisso? Minha irmã choramingou, seguida por uma risadinha. Quero que a graxa de motor pareça autêntica. É o acessório ideal para sanar a nossa querida Alex. Um nó de gelo se formou no meu estômago. Eles estavam ensaiando uma peça, uma performance, e eu era a piada. Então eu apresento a herança de mentirinha. Meu pai bradou, a voz carregada de diversão. Para a Alexandra, nós legamos esta chave de boca enferrujada e uma montanha de dívidas estudantis. A onda de risadas que se seguiu foi como um soco no estômago. Isso não era uma provocação casual. Eles estavam encenando minha humilhação pública para a festa de Natal. Olhei para os presentes que eu segurava. Eu passei semanas e gastei mais dinheiro do que deveria, escolhendo cada um deles. Eu só queria sentir que pertencia àquele lugar. Mas ali, na escuridão fria do corredor, uma verdade profunda e simples finalmente se instalou em meus ossos. Eu não era parte da família. Eu era a boba da corte. Eu não desci as escadas furiosa. Eu não gritei. Eu apenas me virei, silenciosa e leve, e saí para o ar cortante de dezembro. Quando eles notassem que eu tinha ido embora, meu verdadeiro presente de Natal estaria a caminho. E eu prometi a mim mesma, eles não estariam rindo então. Antes de continuarmos com o resto da história, por favor, tire um segundo para curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. E eu adoraria saber de que parte do mundo você está ouvindo. Deixe um comentário abaixo e me diga. A mansão dos Salles em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, não era um lar. Era uma página de revista cuidadosamente montada. Erguia-se no final de uma entrada sinuosa e bem cuidada, cercada por gramados que pareciam ter sido aparados com tesoura e cercas vivas cortadas com um transferidor. As imponentes colunas brancas da varanda brilhavam, intocadas pelo tempo ou pelo clima. Era a imagem de cartão postal de uma família feliz e bem-sucedida. Mas nós não éramos felizes. Estávamos apenas arranjados para parecer assim. O interior era ainda mais estéril. Os pisos eram de um mogno escuro e polido que ecoava cada passo. As paredes eram de um branco galeria, adornadas com arte abstrata, escolhida por sua paleta de cores, não por seu significado. Mesas de vidro refletiam a iluminação fria e embutida. Orquídeas de seda se erguiam em vasos altos, suas flores perfeitas, um testamento ao desdém da minha mãe, Helena, por qualquer coisa que pudesse murchar ou morrer. Ela preferia a perfeição eterna e imaculada. Lembro-me da sensação de passar por aquela porta da frente para as visitas de fim de semana. O ar sempre carregava o mesmo cheiro forte de lustramóveis de limão e um vago e enjoativo aroma de velas caras de figo. Era o cheiro de ser julgada. Cada objeto naquela casa tinha seu lugar designado. Os controles remotos da TV eram arranjados por tamanho em uma bandeja de prata. As mantas de caxemira bege nos sofás de cor creme eram artisticamente drapeadas. A parede de quadros no hall principal era um santuário para as conquistas da minha família. O MBA do meu pai na FGV, os artigos da mamãe na Casa Vogue, a aprovação do meu irmão Natan para direito na UERJ, os troféus nacionais de hipismo da minha irmã Clara. Não havia uma moldura vazia naquela parede para mim. Eu era a marca de sapato no piso impecável deles. Eu era a rachadura em sua fachada de porcelana. Eu simplesmente não pertencia. Eu era demais.
mesmo em meu silêncio. Minhas mãos eram calosas, minhas paixões eram sujas. Enquanto Clara estava dominando a arte do ângulo perfeito para selfie e Nathan aprendia sobre aquisições alavancadas, eu estava no fundo da garagem, reconstruindo o motor de uma motocicleta Triumph antiga. A garagem era meu santuário. Era o único lugar na casa onde um pouco de sujeira era tolerado. Mas não era o meu espaço. Alexandra, tire essa pilha de sucata do chão. Meu pai ordenava sem sequer desviar o olhar do celular. Preciso guardar o Porsche. Ele nunca perguntou o que eu estava construindo. Ele nunca se perguntou por que havia uma mancha de óleo na minha testa. Ele apenas via um inconveniente. Nossa diferença era um choque visual. Minha família era lustrosa. Meu pai, Ricardo, era alto e de cabelos prateados, perpetuamente vestido com um terno sob medida ou uma camisa polo impecável. Mamãe era esguia e elegante, toda em ângulos agudos e tons neutros de grife. Clara era uma cópia mais jovem e implacável dela. Nathan era bonito daquele jeito esquecível, de quem trabalha no mercado financeiro. E então havia eu. Eu tinha cabelos escuros e rebeldes que resistiam a todas as tentativas de serem domados, e vivia de jeans gastos e camisas de flanela porque aguentavam um pouco de graxa. Meus nós dos dedos carregavam as cicatrizes tênues e prateadas de chaves que escorregaram. Por anos eu tentei. Eu realmente tentei. Usei os vestidos sufocantes que mamãe me comprava. Sentei-me durante os intermináveis jantares no clube, sorrindo até meu rosto doer. Mas era como usar uma fantasia 3 números menor, que lentamente sufocava a vida de mim. O verdadeiro ponto de ruptura veio quando eu tinha 18 anos, em um de nossos rituais de jantar de terça-feira. O jantar na casa dos Salles era sempre uma performance. Sentávamo-nos a uma longa e imponente mesa de mogno, usando talheres de prata esterlina que pareciam ridiculamente pesados em minhas mãos. Os únicos sons eram o leve tilintar de garfos na porcelana e o murmúrio baixo de tópicos de conversa aprovados. Nathan, como estão as entrevistas de estágio? Meu pai perguntava. Bem, senhor, tenho uma rodada final com o BTG na sexta-feira, Nathan respondia, com a gravata perfeitamente amarrada. Excelente. Esse é o padrão Salles, meu pai dizia, radiante. Ele então voltava sua atenção para minha irmã. Clara, querida, como foi a sessão de fotos? Foi incrível. Clara chilreava, jogando seus cabelos loiros perfeitos. A marca quer me contratar para toda a campanha de verão. Obviamente. Essa é a minha estrela, mamãe dizia, batendo as mãos suavemente, um som como folhas secas se espalhando pelo chão. Então, o silêncio inevitável. Todos se concentravam em sua comida meticulosamente empratada. Ninguém olhava para mim. Eu estava na extremidade da mesa, uma reflexão tardia. Mantive minhas mãos no colo para esconder um corte fresco no nó do meu dedo. Eu escolhi minha especialização hoje, eu disse, minha voz soando anormalmente alta no silêncio opressivo. Papai parou de mastigar. Ele me espiou por cima dos óculos de leitura. Ah! Finalmente se decidiu por história da arte? Ou talvez comunicação? Não, eu disse, respirando fundo para me firmar. Engenharia automotiva. O silêncio que se seguiu foi denso e sufocante. Parecia que todo o oxigênio havia sido aspirado da sala. E então, meu pai bateu seu copo de água de cristal na mesa. Ele não apenas pousou, ele bateu com um estalo agudo, uma teia de aranha de fraturas aparecendo instantaneamente no vidro. O som foi como um tiro de revólver naquela sala impecável. Com licença, papai disse, sua voz perigosamente baixa. Engenharia automotiva. Repeti, minha própria voz vacilando um pouco. Eu quero projetar motores de alta performance. Eu quero construir coisas. Mamãe pousou o garfo com precisão cirúrgica. Ela me olhou com uma expressão de puro e absoluto horror, como se eu tivesse acabado de anunciar que iria me juntar ao circo. Alexandra, querida, isso é um ofício.
Isso é para homens de macacão sujo. É engenharia, mãe. É física e cálculo, argumentei. É trabalho manual, papai rosnou, seu rosto ficando de um vermelho profundo e raivoso. Eu não paguei por uma década de escola particular para minha filha acabar como uma graxeira glorificada. O que as pessoas vão dizer? Os Salles são banqueiros, advogados, artistas. Nós não somos mecânicos. É no que eu sou boa. Sussurrei, a luta se esvaindo de mim. É um desperdício, declarou papai. Ele pegou seu guardanapo de linho e limpou os lábios, como se minhas palavras tivessem deixado um gosto ruim em sua boca. Você vai mudar seu curso para administração. Não, eu disse. Foi a primeira vez que eu realmente o desafiei. Ele me encarou, seus olhos frios e duros como aço. Então não espere que eu aplaude sua descida à mediocridade. Ele se levantou, arrastando a cadeira para trás, e saiu da sala. Mamãe correu atrás dele, lançando-me um olhar de profunda decepção. Clara deu uma risadinha abafada. Nathan apenas olhou para o prato, envergonhado por mim. Fui deixada sozinha na longa e polida mesa. O copo trincado ficou ali, um testamento da minha transgressão. Aquele som agudo e estilhaçante ficou comigo. Foi o som de uma porta batendo na minha cara. Foi o som do meu pai decidindo que eu não era mais um ativo em seu balanço pessoal. Naquela noite, a grande casa parecia mais um mausoléu do que nunca. Fui para o meu quarto, uma prisão de um lilás pálido que eu sempre odiei, e em minha mente comecei a fazer as malas. Eu não fui embora para sempre naquela noite, mas em meu coração eu já tinha partido. Eu sabia com uma certeza que era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora, que eu nunca seria a filha que eles queriam. Eu era apenas um fantasma, assombrando sua casa perfeita. Depois daquele jantar, tornei-me funcionalmente invisível. Não foi um banimento repentino, mas um lento e silencioso apagamento, como uma fotografia deixada ao sol. Mantive meu curso. Trabalhei em 2 empregos para cobrir os custos de livros e taxas de laboratório que papai se recusou a financiar. Ele ainda pagava minha mensalidade, mas fazia questão de que eu sentisse o peso disso. Ele ainda pagava minha mensalidade, mas fazia questão de que eu sentisse o peso disso. O cheque de cada semestre era acompanhado por um sermão sobre meu hobby caro e o dinheiro que eu estava desperdiçando. Em eventos familiares, ele parou de me apresentar aos seus colegas. Ele apresentava Nathan como o futuro das finanças e Clara como nossa estrela em ascensão. Quando chegava a mim, ele apenas suspirava e dizia: "E esta é minha outra filha, Alex." Ele chamava minha paixão de minha fase operária. "Alex está passando por uma fase meio operária", ele dizia aos amigos no campo de golfe, girando o líquido âmbar em seu copo. "Acha que sujar as mãos constrói caráter. Ela voltará correndo para a civilização quando perceber que um contra-cheque é mais importante que uma chave de soquete." Todos eles dariam uma risada calorosa, do tipo profundo e rico, que me fazia sentir como se estivesse encolhendo. A abordagem da mamãe era diferente. Ela não estava abertamente zangada, estava mortificada. "É apenas uma fase", ela dizia às amigas nas aberturas de galerias. Ela está explorando uma estética muito industrial. Sua principal estratégia era tentar me reprogramar. Ela marcava manicures para mim que eu cancelava. Ela me enviava vagas de emprego para posições de marketing em grifes de moda. Ela nunca perdia uma oportunidade de criticar minha aparência. "Alex, você cheira a oficina", ela dizia, franzindo o nariz quando eu entrava. "Você não pode simplesmente usar um suéter de cachemira bonito? Por mim? Por favor." "Essa sou eu, mãe", eu respondia, cansada da mesma discussão. "Não, essa é você se rebelando para nos machucar", ela retrucava. Essa era a narrativa dela, e ela se agarrava a ela. Em sua mente, eu havia escolhido essa vida especificamente para envergonhá-la. Ela não conseguia compreender que eu encontrava beleza na lógica limpa e inegável de um motor. Um motor não tem uma agenda oculta.
Se uma peça está quebrada, está quebrada. Ele não finge estar bem enquanto secretamente te ressente. Ele apenas espera que você o conserte. Meus irmãos, no entanto, eram os piores. Nathan, o menino de ouro, me via como um caso de caridade. Alex, apenas mude para a administração, ele me disse uma tarde, observando-me de uma distância segura enquanto eu trocava o motor de arranque da minha velha Toyota Hilux. Você está tornando a vida muito mais difícil do que precisa ser. Papai nunca vai respeitar isso. Eu não preciso do respeito dele, eu disse de debaixo da caminhonete. Todo mundo quer o respeito do pai, ele disse, balançando a cabeça com um suspiro. Você está apenas sendo teimosa. É embaraçoso para ele. Eu o estou envergonhando por ter uma habilidade? Perguntei, limpando o suor da testa com as costas de uma mão engordurada. Por parecer. Assim, Nathan disse, gesticulando para meu macacão manchado de óleo. Você parece pobre, Alex, e nós não somos pobres. Clara, por outro lado, era pura malícia. Como uma influenciadora de mídia social em ascensão, ela descobriu que eu era um excelente conteúdo vergonha alheia. Em um fim de semana que eu estava em casa, pegando um lanche rápido na cozinha, depois de um longo turno na oficina customizada onde eu trabalhava. Eu tinha tomado banho, mas o leve cheiro metálico de óleo de motor ainda se agarrava ao meu cabelo. E uma mancha teimosa de graxa estava na minha mandíbula. Clara entrou com o celular já gravando. Oi, gente! Ela chilreou para sua audiência. Estou de volta na casa maravilhosa dos meus pais. Ela fez uma panorâmica lenta da cozinha impecável antes de focar a câmera em mim. E olhem só quem o vento trouxe, ela disse com uma risada. Esta é minha irmã, Alex. Diga oi para os fãs, Alex. Eu me virei. Clara, para com isso. Ela deu um zoom no meu rosto. Eca. Alex, você ainda tem sujeira em você. Você literalmente cheira a posto de gasolina. Ela franziu o nariz dramaticamente para a câmera. Gente, vocês acreditam que minha irmã conserta carros para viver? Tipo, com as mãos? Tenho tanto medo que ela suje as bancadas de mármore da mamãe. Eu passei por ela e seu celular. Me deixa em paz. Tão mal-humorada, ela narrou para seus seguidores. Acho que é isso que o trabalho manual faz com você. Energia zero. Ela postou o vídeo. Teve dezenas de milhares de visualizações. Os comentários foram um novo inferno. Ela é a adotada? LOL, a ovelha negra. Minha família também tem uma dessas. Clara os leu em voz alta no jantar, uivando de rir. Mamãe e papai apenas riram. Bem, querida, se você não quer que as pessoas digam que você parece suja, talvez devesse se lavar mais cuidadosamente, mamãe comentou, tomando um gole delicado de seu chardonnay. Eu aprendi minha lição. Meus sentimentos eram irrelevantes. Minha dignidade era um adereço para o retrato de família deles. Eu era a foto do antes que fazia o depois deles parecer muito mais impressionante. Parei de falar sobre meu trabalho. Parei de tentar compartilhar meus sucessos. Aprendi a me mover pela casa deles como um sussurro, tornando-me o menor e mais silenciosa possível. Se eles não me vissem, não poderiam me machucar. Eu era um fantasma no álbum de família deles. Eu ainda aparecia nos feriados por um senso de obrigação profundamente enraizado, trazendo presentes que eles educadamente deixavam de lado e ouvindo-os se gabar enquanto eu contava os segundos até poder escapar. Mas uma pequena e tola parte de mim ainda mantinha a esperança. Esperança de que um dia papai olhasse para um projeto que eu criei e dissesse: estou orgulhoso de você. Esperança de que mamãe dissesse: você trabalha tanto. Esperança de que eles finalmente me vissem, não apenas as manchas de graxa. Essa esperança era uma coisa perigosa e tóxica. Ela me fazia voltar para mais. E foi essa esperança que me levou direto para a casa deles na véspera de Natal, caminhando cegamente para a armadilha que eles haviam preparado com tanto cuidado. Era véspera de Natal. O ar tinha aquela qualidade pesada e abafada de um verão no Rio, do tipo que se infiltra nos seus ossos.
Eu estava dirigindo minha caminhonete, uma Toyota Hilux antiga, mas confiável, com algumas cicatrizes honrosas no para-choque. Era a única coisa que eu possuía que parecia inteiramente minha. Sólida, potente e assumidamente real. Diferente do mundo para o qual eu estava dirigindo. Eu passei a última semana mentindo para mim mesma. Disse a mim mesma que este ano seria diferente. Eu tinha 25 anos agora, uma adulta com meu próprio negócio. As palavras deles não podiam mais me atingir. Se eu apenas trouxesse os presentes certos, usasse o sorriso certo, talvez eles finalmente me vissem. Era uma mentira estúpida, mas era o tipo de mentira que você conta a si mesmo quando está faminto por uma família. Você bebe o veneno e finge que é água. Eu fui a 3 lojas de luxo diferentes. Para o papai, uma primeira edição de um livro sobre história financeira que ele mencionou uma vez, custando-me quase R$ 2.500. Para a mamãe, um perfume personalizado de um perfumista de nicho de São Paulo. Para o Natan, uma caixa de assinatura com cafés raros de origem única. Para a Clara, um vale-presente para um spa ridiculamente caro. Embrulhei tudo em papel pesado de cor creme com fitas prateadas. Eu queria que tudo fosse impecável. Entrei na longa e sinuosa entrada da casa deles precisamente às 18h30. A festa não começava oficialmente até às 8h, mas eu estava adiantada. Eu queria ajudar, ser útil, ter aquele momento tranquilo de conexão antes que a performance começasse. A casa estava em chamas de luz, uma vela em cada janela, milhares de pequenas luzes brancas enroladas no antigo Jequitibá, no jardim da frente. Era uma ilusão perfeita de calor e felicidade. Estacionei minha caminhonete na rua, um hábito subconsciente para evitar pingar uma única gota de óleo em sua entrada de paralelepípedos, imaculada. Juntei a pilha de presentes em meus braços, pareciam pesados e desajeitados. A grama sob minhas botas estalou enquanto eu caminhava para a porta da frente. Eu não toquei a campainha. Eu ainda tinha uma chave. Eu era, em teoria, da família. Entrei silenciosamente. A casa estava quente e cheirava a canela, pato assado e o perfume característico da minha mãe. Música clássica suave flutuava de alto-falantes invisíveis. Tirei minhas botas na porta e caminhei de meias pelo piso de mogno reluzente, indo em direção à sala de jantar para colocar os presentes sob a enorme árvore profissionalmente decorada. As portas duplas estavam quase fechadas, mas não totalmente. Uma fresta permanecia, um filete de luz e som vazando para o corredor escuro. Ok, pessoal, atenção! A voz do meu pai bradou, cheia de uma energia jovial que ele nunca usava comigo. Precisamos acertar o tempo. Natan, você empurra o carrinho depois do meu brinde. Entendido, disse Natan. Devo parecer triste por ela ou apenas enojado? Enojado. A voz da mamãe interveio, nítida e clara. Como se você tivesse acabado de encontrar uma barata na cozinha. Eu congelei no meio do passo, os presentes cravando em meus antebraços. Eu deveria ir embora. Eu sabia que deveria, mas meus pés estavam enraizados no chão. Então eu me levanto, disse Clara, e digo: "Oh, parece que a Alex trouxe suas ferramentas de trabalho com ela." "Sim," mamãe confirmou. "Então você entrega a ela o macacão sujo. Certifique-se de segurá-lo longe de você. Não queremos que você se manche." Meu coração não apenas parou, pareceu que se estilhaçou. "E então," continuou o papai, a voz embargada de tanto rir, "eu leio o testamento para minha filha, Alexandra, que valoriza a garra mais que a graça. Eu lego a única coisa que ela realmente entende, um suprimento vitalício de desengraxante de motor e minha conta pendente no ferro velho da cidade." A sala explodiu. Não foi apenas uma risada, foi um rugido profundo e catártico. Minha mãe estava gargalhando. Meu irmão estava uivando. Minha irmã estava gritando de alegria. "Essa vai ser a melhor parte da noite," Clara conseguiu dizer. "Com certeza vou transmitir isso na minha live. A herança da graxeira."
Meus seguidores vão morrer de rir. É uma lição valiosa, disse papai, sua risada diminuindo para risadinhas divertidas. Ela precisa que um espelho seja colocado na frente dela. A vergonha pode ser um motivador poderoso. Talvez depois disso, ela finalmente largue esse hobby ridículo e consiga um emprego de verdade. Estamos fazendo isso por amor, mamãe acrescentou piedosamente. Amor bruto. Eu fiquei no corredor, a fita prateada do presente do papai cortando minha pele. Eles tinham adereços. Eles tinham um roteiro. Eu não era uma convidada na festa deles. Eu era a atração principal. A aberração que eles estavam prestes a exibir na frente de todos os seus amigos ricos e da audiência online da Clara. E eles tinham a audácia de chamar isso de amor. Algo dentro de mim finalmente quebrou. Não foi um estalo alto e violento, mas uma ruptura silenciosa e final. Foi o som de uma âncora pesada finalmente atingindo o fundo do mar após uma longa, longa queda. Todos aqueles anos tentando, esperando, engolindo insultos e fingindo que não doíam. Tudo simplesmente se dissolveu. Olhei para os presentes caros e sem sentido em meus braços. Não senti raiva, o que me surpreendeu. Eu esperava querer chutar aquela porta e gritar até minha garganta ficar em carne viva. Mas não era raiva que eu sentia. Era conclusão. A sensação que você tem quando fecha a última página de um livro ruim. Você simplesmente o põe de lado. Você não pensa mais nele. Eu me virei, caminhei deliberadamente de volta para a porta da frente. Eu não estava mais me esgueirando. Não me importava se eles ouvissem meus passos. Abri a porta e o ar abafado da noite bateu no meu rosto, um choque bem-vindo. Havia um banco branco ornamentado e perfeitamente pintado na varanda. Coloquei a pilha de presentes sobre ele. Não deixei bilhete. Nem sequer peguei minha chave da casa. Saí para a escuridão. Caminhei até minha caminhonete, entrei e girei a ignição. O motor rugiu para a vida, um som profundo e gutural que meu pai desprezava. Para mim, naquele momento, soou como uma declaração de independência. Engatei a marcha e me afastei do meio-fio. Não olhei para trás, para a casa cheia de luzes quentes e pessoas frias. Deixei-os com seu ensaio. Eles estavam esperando a vítima passar pela porta. Mas ela já tinha ido embora. Dirigi por quase 1 hora, sem destino em mente. Eu só precisava colocar quilômetros entre mim e aquela casa. Precisava limpar o cheiro de suas vidas dos meus pulmões. Meu celular começou a vibrar no porta-copos. Uma mensagem da mamãe. Onde você está? A festa começa em 1 hora. Não se atrase. E pelo amor de Deus, use o vestido que eu te mandei. Eu não respondi. Apenas joguei o celular no banco do passageiro. Acabei saindo da rodovia Rio Santos e entrando no estacionamento de uma loja de conveniência 24 horas de um posto de gasolina. Era um lugar rústico e esquecido, com luzes fluorescentes piscando e um cheiro persistente de café velho e gasolina. Era feio, era real, era perfeito. Estacionei a caminhonete e desliguei o motor. O silêncio que invadiu o espaço foi ensurdecedor. Agarrei o volante com os nós dos dedos brancos e apenas respirei. Eu tinha que pensar. Eu nunca poderia voltar lá, não esta noite, talvez nunca mais. Mas a culpa, aquele veneno antigo e familiar, já estava se infiltrando. Talvez você tenha ouvido errado, talvez fosse apenas uma piada de mau gosto. Meu celular vibrou novamente. Desta vez, eu o peguei. Era minha melhor amiga e há 2 anos, minha gerente de negócios, Maia. Atendi, minha voz mal um sussurro. Oi. Oi, você, ela disse, a voz calorosa. Você parece estranha. Está tudo bem? Você não deveria estar na gala anual da pretensão da família Salles? Eu fui embora, disse secamente. Já? Maia pareceu surpresa. Eles começaram a te atacar mais cedo este ano. Eles escreveram uma peça, Maia. Tinham adereços, iam me legar desengraxante de motor na frente de todo mundo. O quê? A voz de Maia ficou fria. Alex, você não pode estar falando sério. Eu os ouvi ensaiando.
Papai ia ler um testamento falso. Isso é doentio, Maya sibilou. Isso é um nível de crueldade que eu nem achava que eles fossem capazes. Eu cansei, Maya. De verdade desta vez. Cansei de vez. Ótimo, ela disse, com o tom firme. Você já deveria ter cansado há 5 anos. Onde você está? Num posto de gasolina na estrada. Ok, apenas respire. O que você precisa de mim? Eu preciso... Eu não sei, eu disse, a voz falhando. Eu me sinto tão pequena. Eles me fazem sentir como se eu não tivesse nada, como se eu fosse inútil. Você tem muito, Maya disse gentilmente. Você tem um negócio que está bombando. Você tem muito mais economias do que eles pensam. Você tem a mim. Eu sei, suspirei. Mas para eles, sou apenas a fracassada que aluga uma pequena oficina em Volta Redonda. Alex, Maya disse lentamente, e seu tom mudou. Pare. O quê? Você não apenas aluga uma oficina. Nós temos investido agressivamente seus lucros há 3 anos. Você sabe disso. Você me disse para cuidar do portfólio. Sim, eu sei. Eu só assino os papéis que você me diz para assinar, admiti, esfregando meus olhos cansados. Eu cuido dos motores. Você cuida dos números. Por quê? Eu preciso que você abra seu notebook, disse Maya. Agora mesmo. Maya, estou na minha caminhonete em um posto BR. Abra. O notebook. Use o hotspot do seu celular e faça isso. Havia uma urgência em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma estranha mistura de excitação e satisfação sombria. Resmunguei, mas peguei minha bolsa no banco de trás. Equilibrei o notebook no console central e me conectei ao celular. Ok, eu disse, fazendo o login. Entrei. Vá para a pasta de investimentos. Propriedades AM Lateda. Cliquei nos arquivos. Eu era uma mecânica. Entendia de torque e taxas de compressão, não de estruturas corporativas. Deixei Maya administrar meu dinheiro porque meu negócio de customização e restauração de motores estava silenciosamente rendendo muito mais do que qualquer um sabia. E eu queria manter as coisas assim. Eu vivia de forma simples e reinvestia quase tudo. Ok, estou vendo, eu disse. Propriedades AM. Abra a planilha. Ativos atuais. Instruiu Maya. Cliquei 2 vezes. Uma lista de endereços apareceu. Meus olhos percorreram a lista. Então, eles pararam. Endereço. Avenida Vieira Souto. 142. Leblon, Rio de Janeiro. Tipo de imóvel. Comercial, varejo de primeira linha. Inquilino, se. Galeria Salles, Salles Consultoria Financeira. Fiquei olhando para a tela. O cursor piscando na planilha parecia estar zombando de mim. Maya, sussurrei. Isso é... O prédio, disse Maya, a voz calma e firme. A galeria e o escritório dos seus pais. O quarteirão inteiro. Você é a dona. Eu sou a dona? Meu cérebro parecia estar em curto-circuito. Fechamos o negócio há 6 meses, disse ela. Fazia parte daquele portfólio de execuções hipotecárias comerciais sobre o qual te falei. Você assinou os papéis finais em agosto. Eu não li os endereços, confessei. Eu só olhei para o retorno projetado do investimento. Bem, agora clique na aba Contas a Receber, disse Maya, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Eu cliquei. Lá estava, em preto e branco, destacado em vermelho. Inquilino. Galeria Consultoria Salles. Status, em atraso. Dias em atraso, 97. Eles não pagam o aluguel há mais de 3 meses, explicou Maya. O proprietário anterior era uma bagunça, por isso conseguimos o imóvel por uma pechincha. Ele nunca cobrava nada. Mas nós, minha amiga, não somos uma bagunça. Olhei para os números. Meu pai, que me dava sermões sobre responsabilidade financeira. Minha mãe, que zombava do meu trabalho sujo. Eles estavam quebrados. Ou pelo menos, quebrados o suficiente para estarem 3 meses atrasados no aluguel de seus preciosos negócios que definiam sua imagem. Eles não sabem que sou eu? Perguntei. Não, a mudança de propriedade foi registrada sob a LITAD. Eles só têm recebido avisos automáticos de inadimplência de uma empresa de gestão terceirizada.
Eles não têm ideia de que propriedades AM significa Alexandra e Maia. Recostei-me no banco do motorista. O couro velho rangeu. Uma nova sensação me invadiu, deslocando a dor e a humilhação. Não era raiva. Era fria, clara e poderosa. Era a sensação de um parafuso perfeitamente apertado, se encaixando no lugar. Era a sensação de ter a vantagem. Olhei ao redor do estacionamento sujo do posto de gasolina. A luz acima ainda piscava. Mas eu não me sentia mais pequena. Eu não era a aparente pobre implorando por migalhas de afeto. Eu não era o fracasso da família. Eu era a locadora deles. E o aluguel estava atrasado. Maia, eu disse, minha voz completamente firme agora. Sim, chefe, ela respondeu. Diga-me minhas opções. Bem, disse Maia, e a alegria em sua voz era inconfundível. Eles já passaram do período de carência de 90 dias, então o contrato de locação deles está tecnicamente nulo. Você pode iniciar os procedimentos de despejo. Você pode exigir o pagamento imediato do saldo total. Ou você pode enviar a eles uma notificação de inadimplência, juntamente com uma notificação de propriedade, informando exatamente a quem eles estão dando o calote nos últimos 3 meses. Olhei para a mira-tela do notebook, para o texto vermelho brilhante. Em atraso. Eles queriam uma surpresa de Natal. Eles queriam ler um testamento falso. Eles queriam um show. Prepare o documento, eu disse. Preparar o quê, exatamente? Tudo, eu disse. A notificação de inadimplência, a exigência de pagamento imediato, a notificação de rescisão do contrato de locação e a notificação de transferência de propriedade. E a assinatura na carta? Maia perguntou. Olhei para minhas próprias mãos no volante. Havia uma linha escura e tênue de graxa sob minha unha que nunca saía completamente. Uma marca do meu trabalho, uma marca da fase operária que meu pai tanto desprezava. Assine com meu nome completo, eu disse, Alexandra Salles. Pode deixar, disse Maia. Terei o PDF pronto para você revisar em 5 minutos. Desliguei o telefone e fiquei sentada na cabine silenciosa da minha caminhonete, o aquecedor zumbindo suavemente. Eu não iria à festa deles, eu não ia gritar ou chorar, eu ia enviar um e-mail, era apenas negócio. E pela primeira vez na minha vida, eu entendi por que meu pai amava tanto isso. Eu não fiz uma cena, nem chorei. Por anos, minhas emoções foram um mar turbulento de mágoa, raiva e uma necessidade desesperada de aprovação. Mas sentada ali, na minha caminhonete, sob as luzes fluorescentes zumbindo, a tempestade havia passado. A água era um espelho. Os arquivos de Maia apareceram na minha caixa de entrada. Havia 3 PDFs. O primeiro era uma notificação de inadimplência formal, declarando em termos legais e frios que a Galeria Salles e a Salles Consultoria Financeira estavam com 97 dias de atraso em seus pagamentos de aluguel, no valor de R$150 mil. O segundo era uma notificação de rescisão de contrato de locação, com efeito em 30 dias. O terceiro era um comprovante de transferência de propriedade, mostrando que o imóvel comercial na Avenida Vieira Souto, 142, era agora de propriedade integral da Propriedades AM, Lida. E bem ali, no final, sob sócia administradora, estava meu nome, Alexandra Salles. Parece perfeito, eu disse a Maia pelo telefone, minha voz tão calma que era quase assustadora. Estou despachando o mensageiro, disse ela. Ele não é barato, mas trabalha na véspera de Natal. Ele estará no Country Club em 20 minutos. É lá o baile de gala beneficente, certo? Sim, eu disse. Mamãe é uma das organizadoras. Eles sempre fazem uma grande apresentação antes do jantar. Ele está a caminho, disse Maia. E então ela fez uma pausa. Alex, você sabe que este é um ponto sem volta, certo? Você não pode voltar a ser a filha ovelha negra e quieta depois disso. Olhei para meu reflexo na janela escura da caminhonete.
Vi meu rabo de cavalo bagunçado, minha camisa de flanela simples e o rosto de uma mulher que estava farta de ser apiada. Eu não quero voltar, eu disse. Ótimo, respondeu Maia. Envie o e-mail. O mensageiro é para o efeito dramático. Segurei meu dedo sobre o botão de enviar no meu celular. Pensei no ensaio, no macacão oleoso, na risada estrondosa do meu pai. Pensei no estalo daquele copo de água. Eles queriam uma performance. Eles queriam uma grande revelação. Feliz Natal, sussurrei para a caminhonete vazia. Apertei enviar. Não era vingança. Vingança é uma explosão emocional, quente e bagunçada. Isso era frio, limpo e lógico. Isso era contabilidade. Eles passaram minha vida inteira me tratando como um passivo. Estavam prestes a aprender que eu era o maior ativo deles, e os ativos estão sempre no controle. Fechei meu notebook e liguei o motor. Não dirigi de volta para Angra, não dirigi para meu pequeno apartamento. Saí do posto de gasolina e voltei para na estrada, rumo ao norte. Eu estava indo para Petrópolis. Eu tinha alugado um pequeno chalé por uma semana. Uma viagem que eu geralmente cancelava no último minuto para fazer minha aparição obrigatória e esmagadora no Natal em família. Não este ano. As luzes da Costa Verde desapareceram no meu retrovisor. A culpa que eu esperava sentir nunca veio. Pensei que me sentiria péssima por arruinar a noite deles, mas percebi que não estava arruinando nada. Eu estava apenas entregando a verdade. Se a verdade arruinou a festa deles, o problema era com a festa deles, não com a verdade. O salão de festas do Country Club do Rio de Janeiro era opulento. Eu não estava lá, mas podia imaginar perfeitamente. Fui arrastada para aquele mesmo evento todos os anos da minha vida. Decorações em ouro e carmesim, arranjos florais maciços, mesas redondas cobertas com linho branco. Minha mãe, Helena Salles, estaria no centro de tudo, irradiando satisfação presunçosa em um vestido de grife. Este era o palco dela. Meu pai estaria ao lado dela, cumprimentando a todos, projetando uma aura de riqueza e sucesso que ele aparentemente não possuía mais. Natan estaria fazendo contatos. Clara estaria tirando selfies para seus seguidores. Eram 18h47. Eu já estava em algum lugar na serra, ouvindo rock antigo no rádio. De volta ao Rio, um homem com um uniforme discreto de mensageiro entrou no salão. Ele não era um convidado. Ele carregava um único e rígido envelope de documentos. Caminhou com propósito através da multidão cintilante, seus olhos fixos em minha mãe, que no momento dirigia a colocação de uma grande escultura de gelo. Ela o viu se aproximando e ofereceu um sorriso tenso e ensaiado, provavelmente supondo que era uma entrega de flores de um admirador. Ela adorava gestos públicos de admiração. Senhora Helena Salles. O mensageiro perguntou, sua voz profissional e alta o suficiente para cortar o barulho. Sim, sou eu. Ela sorriu, estendendo a mão como se esperasse que ele a beijasse. Entrega para a senhora, disse o homem, estendendo um tablet digital. Assine aqui, por favor. Ela rabiscou seu nome com um floreio dramático. Obrigada. É do gabinete do senador? Ela perguntou um pouco alto demais. Nenhuma informação sobre o remetente, senhora, disse o mensageiro. Ele entregou o envelope e desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. O pequeno círculo de pessoas ao redor da minha mãe estava observando, intrigado. Bem, abra, Helena. Uma de suas amigas insistiu. Vamos ver o que é. Mamãe riu. Ah, provavelmente é apenas mais um agradecimento pelo meu trabalho no comitê. Ela deslizou a unha bem feita sob a aba e retirou o conteúdo. Ela esperava um cartão grosso e em relevo. Em vez disso, seus dedos tocaram um maço de papel sulfite barato, grampeado no canto. Parecia vulgar e deslocado contra seu vestido de seda. Seu sorriso vacilou. Ela semicerrou os olhos para a primeira página. Notificação de inadimplência. As palavras não faziam sentido para ela. Ela congelou. Meu pai, sentindo uma mudança na atmosfera, aproximou-se dela. Helena,
O que é isso? Ele gentilmente pegou os papéis da mão dela. Ele era um homem de finanças. Ele sabia como eram as notificações legais. Ele colocou seus óculos de leitura. Seu rosto ficou branco. Foi instantâneo. Todo o sangue pareceu drenar dele. Ricardo? Mamãe sussurrou. O que diz aí? Papai não respondeu. Ele estava folheando as páginas, seus olhos examinando freneticamente. Ele viu o valor em atraso. Ele viu a cláusula de rescisão. É um erro, ele gaguejou, mais para si mesmo. Deve ser. A essa altura, Nathan e Clara se aproximaram, atraídos pela tensão palpável. As conversas ao redor deles diminuíram. Todos estavam observando a perfeita família Salles, esperando pela próxima cena do drama. "O que é, pai?" perguntou Nathan. Ele pegou a última página do pacote, a notificação de propriedade. Seus olhos a percorreram. Então ele leu o nome em voz alta, não porque quisesse, mas por puro e incompreensível choque. Sócia administradora. Alexandra Salles. Sua voz falhou em meu nome. Alex? Clara riu, um som nervoso e metálico. Do que você está falando? A Alex conserta carros. Ela é a dona do prédio, disse Nathan, olhando para nosso pai, os olhos arregalados de confusão. Pai. Diz aqui que ela é a dona do imóvel da Vieira Souto e estamos 3 meses atrasados no aluguel. O silêncio naquele grande salão de festas foi absoluto. As mesmas pessoas que ouviram as histórias piedosas de minha mãe sobre sua filha desvirtuada agora testemunhavam a verdade. A filha, que todos pensavam ser um fracasso, era a locadora deles. E a família que se definia por seu sucesso estava de fato falida. Minha mãe pegou os papéis de volta, seus olhos focando na minha assinatura. Era o mesmo rabisco bagunçado das autorizações que ela assinava na escola primária. A mesma assinatura nos cartões de aniversário que ela provavelmente nunca guardou. Ela não pode, mamãe sussurrou, a voz trêmula. Ela não tem dinheiro nenhum. Ela é só uma mecânica. Ela é a dona, disse papai, a voz oca. Ele parecia 20 anos mais velho. Toda a arrogância havia sido arrancada, deixando para trás um homem frágil e apavorado. Ela comprou a dívida. Ela é dona de nós. A peça que eles haviam ensaiado com tanto cuidado estava morta. Os adereços eram inúteis. A grande piada era sobre eles. A plateia era real. O palco estava montado, mas a peça havia sido completamente reescrita. Mamãe olhou ao redor da sala para os rostos de suas amigas e não viu admiração, mas pena. Ela viu a fofoca deliciosa já se formando em seus lábios. Ela olhou para as portas do salão como se esperasse que eu entrasse a qualquer momento e gritasse: "Brincadeirinha!" Mas eu não estava lá. Eu estava a centenas de quilômetros de distância, dirigindo mais fundo na noite silenciosa e escura. Pela primeira vez em sua vida meticulosamente controlada, Helena Salles estava completamente fora do roteiro. Fim da história.